Boa tarde. A gente faz parte do grupo de pesquisa de tradução intersemiótica, ministrado pela professora orientadora Aline Sanfelice. O grupo é formado por João Chandorra, eu, Leonardo Vong, e pelo Muriel Farias. O nome do nosso trabalho é Isolamento à Deriva, a solidão representada no livro O Velho Mar. O trabalho está assim dividido em, primeiro, objetivo da pesquisa, introdução, fundamentação teórica, as obras, considerações finais e as referências. Primeiro, o objetivo da pesquisa. O nosso objetivo foi analisar por meio da tradução intersemiótica a forma como se apresenta a solidão e o isolamento na obra de Hemingway, e como a obra foi adaptada e inserida visualmente na graphic novel de mesmo nome, discutindo assim as formas como o texto literário foi colocado juntamente às ilustrações da obra por Thierry Murray, o autor da graphic novel. Por fim, a obra conta a história de um velho pescador chamado Santiago, que há 87 dias não encontra sucesso em sua pescaria. O romance trata das relações que Santiago possui, e em especial com um jovem garoto, chamado Manolim. E também é necessário ressaltar o momento que o Hemingway passava quando escreveu essa obra. Esse romance é como se fosse a redenção dele como autor. Para ser mais exato, em 1940, a última obra aclamada dele, Por Quem os Sinos Dobram, foi escrita. Nisso, ele ficou 10 anos sem escrever outra. Somente em 1950 viria a escrever outro livro, este chamado Na Outra Margem Entre as Árvores. Porém, foi mal recebido pela crítica e pelo público. Buscando redenção, por fim, em 1952, ele entrega O Velho Mar. De acordo com o Eco, em 2008, a tradução entre diferentes sistemas semióticos não pode ser analisada em termos de traduzibilidade, mas sim como um processo de interpretação, na qual o tradutor constrói uma criação paralela, a qual implica na adição de novos elementos e perspectivas, mas também possui uma profunda identificação com o trabalho original. Agora, dou a vez ao João. Um outro expoente teórico que nós vamos nos apropriar para a realização desse trabalho é Hutcheon, 2011. A adaptação é e sempre foi central para a imaginação humana em todas as culturas, segundo ela. Nós não apenas contamos, como também recontamos nossas histórias, e recontar quase sempre significa adaptar. Pode passar. Hutcheon 2011 nos traz a adaptação como um tipo bastante específico de tradução que se dá obrigatoriamente pela transcodificação, ou seja, a passagem de um para o outro dos grupos de signo e convenções. Pode passar. Segundo Hutcheon, a adaptação ela pode ser resumida da seguinte forma: é uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis, no caso, a obra de Hemingway para graphic novel de Thierry Murray, o ato criativo e interpretativo de apropriação e recuperação, que corrobora a perspectiva de Eco, e Hutcheon também traz um pouco sobre isso, e um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. Ela traz conceitos que foram introduzidos por Genet, do palimpsesto, o texto adaptado como um palimpsesto, que seria o pergaminho que é raspado, mas o texto original ainda deixa suas marcas por baixo do texto novo que foi escrito. Pode passar. Hutcheon ela define 3 modos de engajamento com uma história, que seriam o contar, que descreve um modo mais desenvolvido em gêneros escritos, onde o leitor, nesse caso, seria um agente passivo da história, mas que ele ainda tem algum controle sobre a passagem do tempo. Ele pode voltar, reler uma passagem ou pular um pedaço do livro. O mostrar, no qual competem os gêneros performáticos, como o cinema, o teatro, a dança, por exemplo, em que o espectador ele está sujeito a uma grande carga de sentido que deve ser absorvida de uma vez só e sem nenhum controle dele. E o interagir, que se refere aos gêneros com uma necessidade maior de input do próprio observador, que seriam, nesse caso, os videogames, os livros interativos e uma colocação diferente que ela traz às atrações de parques de diversão,
por exemplo, as da Disney, que adaptam um conto para uma mídia interativa dos parques temáticos. Como análise psicolinguística, a gente tomou o trabalho de Hossein, que em 2018 estudou como Santiago expressa sua solidão através da sua linguagem. E sobre essa análise psicolinguística, é possível notar que o velho transforma o peixe em alguém para conversar, de modo a se manter são e enganar a solidão, e até transforma o peixe em um amigo. Agora para uma análise das cenas. Aqui nós temos as capas de ambos os trabalhos. Vocês podem ver que elas são da mesma editora, Bertrand Brasil. Então, já tem uma intencionalidade por trás da retratação diferente que cada uma delas traz. A primeira focando no elemento do peixe de uma forma bastante minimalista, e a segunda apresenta já esses tons frios, apenas com uma fonte bem simplificada, e a figura do velho em seu barco de uma forma quase distante, já ressaltando esse elemento da solidão. Já aqui nós temos outra cena da graphic novel, que apesar dela retratar um ambiente tropical que normalmente não teria essas associações com tristeza, a solidão do velho permeia em toda a obra, inclusive nas representações em que ele não se encontra, está só distante. Outra ocasião em que a solidão se demonstra na obra adaptada e na obra original, de formas diferentes, são as relíquias que o velho ainda carrega de sua esposa, que dá a entender que está falecida. A foto dela, que ele não consegue mais suportar e traz mais solidão do que manter ela junto com as outras relíquias, que seriam figuras religiosas. Aqui, a passagem tanto do livro quanto a representação imagética que foi feita na graphic novel. Eram relíquias de sua mulher. No outro tempo, houvera ainda uma fotografia dela na parede, mas ele tirara por se sentir muito só ao vê-la. Pode passar. Então, aqui nós podemos iniciar comentando sobre o distanciamento que o leitor tem dos personagens. Aqui, apenas silhuetas são visíveis, e isso acontece na maioria das cenas. A gente consegue ver somente a cor do céu, a cor um pouco do barco e a cor que emana da lamparina. Os próprios personagens possuem rostos com feições quase imperceptíveis, onde apenas o sentimento consegue ultrapassar os traços que se perdem nas linhas escuras. A cor do fundo se mistura com a cor das roupas, como se os personagens fossem transparentes. Aqui, mesmo ao longe, somente a luz da lamparina alcança o leitor. Tudo isso é desenhado com cores muito pálidas e sempre saturadas, variando constantemente entre tons de amarelo e tons de azul. Quanto ao mar, as cores que o envolvem são tons de azul escuro, que ajudam a trazer o sentimento de angústia. As cores também são bem simples. A graphic novel, sua totalidade, não possui muitas cores. A paleta é simples, assim como tudo que envolve a história. Aqui nós podemos ver, seguindo a análise psicolinguística, a parte que ele começa a falar sobre falar sozinho. Não se recordava já de quando começara a falar em voz alta, se andava só. Provavelmente principiara a falar sozinho em voz alta, quando o rapaz deixara de acompanhar. O próprio personagem já tem a noção que quando ele começou a ficar sozinho, ele começou a falar sozinho, de forma a não se manter. A solidão do velho não é representada só por sua vida ao mar, mas também em sua casa em terra. Tudo à sua volta é singular: um menino, um peixe, um barco, um cômodo, uma mesa, uma cadeira. Santiago conversa com a sua própria mão várias vezes e narra tudo isso que está fazendo para si próprio, pois assim talvez não se sinta tão só. Ele transforma a mão dele, juntamente ao peixe, aos pássaros, em pessoas. Não tem como responder, mas mesmo assim ele conversa como se eles conseguissem ouvir e até interpretar o que ele está falando. É um jeito do velho conseguir se expressar, conseguir ter algo para fazer enquanto espera alguma coisa do peixe. Ele conversa com o que vai comer, comenta o que está fazendo, tudo em voz alta.
e ouvindo a própria voz é como se estivesse com outra pessoa. Ele separa a voz interna, os pensamentos das palavras que saem da boca dele. Aqui ele fala com ele mesmo o que ele vai comer, como se ele estivesse comentando. Ele direciona perguntas para a mão, como se ela pudesse responder. Como vai, mão esquerda? Talvez ainda seja cedo para saber. A você, mão direita? Não vou nem perguntar. Vejo claramente que ainda não sarou. E ali, na obra de Hemingway, como te sentes, mão? Perguntou a mão dormente, quase com uma rigidez como a morte. O velho também, com uma parte mais principal, conversa com o peixe. Ele transforma o peixe no melhor amigo dele enquanto em mar e também em terra. Mas mesmo que o único objetivo dele capturar o peixe, ainda é o único amigo que Santiago possui. As conversas são sentimentais e a gente pode ver como o ator insere essas falas no meio de ilustrações que faz até o leitor se sentir sozinho. Aqui o barco tá tão lá no fundo e a gente só consegue ver o céu que tem essa ilustração parecendo estrelas e o barco muito longe. Aqui o velho começa a se perguntar como está o menino, porque ele sente falta de poder conversar com alguém, um humano de verdade, sente falta do menino e a ilustração sem cor nenhuma e com esse caos visual mostra o sentimento que o velho tem. Ele tá sozinho, longe no mar, e os seus monólogos são sua companhia. A relação entre a solidão e a linguagem é que essa passa principalmente em seus pensamentos, pois afinal ele não possui muitos objetos para comunicação. O que acompanha a todo momento é si mesmo, o céu e o mar. Não humanos, apenas pássaros e peixes que possam ouvir os sentimentos do velho. Naquelas profundezas do mar aberto, ele está sozinho, somando para lutar com o marlin, aquele peixe gigante que tanto desafia. A gente pode ver que até o velho começa a pensar que ele mesmo tá louco por falar sozinho e por falar com o peixe. A gente pode ver aqui por como a fala é posta. Mas o que estou dizendo? Estou divagando. A fala foi posta com um distanciamento na letra que mostra como o velho está se sentindo divagando e colocaram um fundo branco com apenas uma silhueta atrás. E aqui, quando ele finalmente consegue o peixe, o mundo parece mais colorido. Como o velho mesmo diz, não se sabe quem está carregando quem. É uma das cenas mais coloridas do livro, onde as cores estão mais saturadas e pode quase se ver o rosto de Santiago. Uma paleta de cores muito mais saturada do que a gente viu antes. Eles estão seguindo. E pode perceber a diferença entre as cores, que é uma das coisas mais principais da diferenciação que tem na obra. Agora sobre as considerações finais. A graphic novel, ela se alicerça em campos semióticos diversos do texto anterior, que é de Hemingway, e emprega estratégias próprias para criar uma equivalência no texto. Essas decisões, elas são feitas de forma intencional e claramente elas destacam a função do tradutor como um agente criativo em todo esse processo de adaptação. Desde a escolha de representar os personagens com feições simplificadas a ambientes mais de baixa saturação para indicar a tristeza e a solidão do próprio personagem, são decisões que claramente carregariam um peso emocional similar às palavras de Hemingway na obra. Pode passar. E aqui nossas referências. Muito obrigado.